O Trilhas da Democracia de hoje debate a possibilidade de mais um golpe de Estado no Brasil atual. Os nossos convidados são Paulo Rocha, presidente da Central Única dos Trabalhadores de Pernambuco, e Paulo Rubens Santiago, professor da UFPE e ex-deputado federal. Paulo, existe a possibilidade de mais um golpe de Estado no Brasil nos dias atuais? Na realidade, no nosso entendimento, esse golpe é continuado. Ele iniciou em 2016, nos preparativos, melhor dizendo, 2015, foi confirmado em 2016 e ele vem cumprindo etapas. Imediatamente após o golpe, foi implementado, por exemplo, a Emenda Constitucional 95, e que ela coloca um formato de Estado para os próximos 20 anos, com retirada de recursos, de públicos, da saúde, da educação, tudo isso. Vem seguindo com reforma da educação, com reforma trabalhista que foi feita e uma série de coisas. Foi muito claro isso no ano de 2018, quando foi impedida a candidatura de Lula. E agora o general faz uma fala preocupante. General Heleno. O general Heleno faz uma fala preocupante, lembrando de que na campanha o próprio Jair Bolsonaro disse que ele tinha um segredo com Heleno que foi importante para a eleição dele. Que segredo é esse? É uma coisa a ser a história revelar para a gente. Então o golpe tem sido continuado. Então a fala de Heleno é preocupante porque ela poderá fazer com que o Brasil entre em outro patamar do golpe. E aí não dá para menosprezar o papel do Congresso Nacional. Com toda a falha que ele tem, com a pauta negativa que ele tem, que é ruim para a classe trabalhadora, podendo piorar muito mais do que já está hoje, mas não dá para a gente acabar com as instituições. Acabar com o STF, acabar com o Supremo Tribunal é a porta aberta para uma ditadura às câncaras, às claras, como a gente viu há mais de 20 anos atrás. Aliás, essa noite que durou 21 anos. Eu citei num outro programa aqui do Trilhas da Democracia, da metáfora bastante feliz do Pedro Abramovay, de que o que acontece hoje no Brasil é o esquentamento de um sapo. Se você coloca um sapo numa panela fervendo, ele pula. Mas se você vai esquentando aos poucos a temperatura da água, o sapo vai se acostumando, habituando até o momento da morte. E isso estaria acontecendo com a própria democracia brasileira, ou seja, uma sucessão de fatos que acabam indicando o fechamento do regime. Mas, Paulo, quais são os propósitos existentes por detrás desse constante aquecimento da água quente que ferve e acaba matando o sapo? Olha, eu lembro de Florestan Fernandes, que foi deputado constituinte, professor, sociólogo. Ele disse lá no início dos anos 80 que um diagnóstico errado leva a sacrifícios inúteis. E a gente tem que ter muita preocupação, muita cautela com essa situação que o Brasil está vivendo, porque, como disse Paulo Rocha, nós não estamos na iminência de um novo golpe, como se fosse uma novidade, um ato genuíno agora, no mês de fevereiro de 2020. Né? Todos nós nos lembramos que, logo após o impeachment da presidenta Dilma, o presidente Temer encaminhou 4 reformas ao Congresso. 2 para mudar as relações privadas entre o capital e o trabalho, a reforma trabalhista e a Lei Geral da Terceirização, e 2 reformas para mudar a forma como o Estado utiliza os seus recursos. Fez a reforma da Previdência, não conseguiu aprová-la, mas aprovou a Emenda Constitucional 95. Então, o que está acontecendo no Brasil e no mundo nós estamos vivendo numa economia que está sob o comando dos fundos financeiros, aqui e no exterior. E o capital parado, ele não cria valor. Ele precisa movimentar-se para criar valor, para acumular riqueza. Então, nós estamos numa situação em que o país tem suas contas há mais de 20 anos sob o controle da dívida pública. Então, essas emendas constitucionais e agora a reforma administrativa que vai ser pautada no Congresso tem como objetivo diminuir a responsabilidade do Estado com o serviço público, com a educação, com a saúde, com o investimento, com a infraestrutura e liberar o Estado para poder financiar a dívida pública. Ora, por que o governo ameaça de tempos em tempos pressionar o Congresso? Por que em 2017 o general Mourão, que hoje é o vice-presidente de Bolsonaro, também fez depoimentos e declarações atacando o Congresso? Porque eles sabem que se eles encurralam o Congresso, talvez não precise nem fechar o Congresso,
O Congresso hoje, majoritariamente, ele é composto por deputados e senadores das classes mais ricas. Você tem poucos trabalhadores, homens, pobres, mulheres, negros e negras. Então, com o Congresso encurralado, fica mais fácil você aprovar as medidas que o governo quer. Ora, o general Heleno foi dizer essa semana que o Congresso é chantagista, porque quer a emenda do orçamento impositivo, 45 bilhões para os deputados e senadores, e que isso seria mais do que o dinheiro que o país tem para investir. Ora, só de juros e amortização da dívida, nós pagamos 15 vezes mais no ano passado, mais de 600 bilhões. Então, o general Heleno, ele é corajoso para combater o Congresso, mas ele fala manso, ou ele é covarde, ou ele é omisso para enfrentar o sistema financeiro, para enfrentar o capital financeiro. Eles querem encurralar o Congresso, reprimir manifestações e impedir que o povo vá às ruas para, com mais facilidade, passarem no Congresso esse pacote que o único objetivo é reduzir a responsabilidade social do Estado e, a partir daí, ter um Estado sob controle dos fundos financeiros com a dívida pública que chegou agora a quase 76% da riqueza do país. Agora, Paulo Rocha, essa chantagem não corre o risco de gerar um efeito contrário? Por exemplo, a reação imediata nos fins do Carnaval, com declarações, para além do ex-presidente Lula, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do governador de São Paulo. Né? E isso não abre uma possibilidade, a depender das manifestações do dia 15, do dia 18, principalmente, de um efeito contrário, do Congresso e do próprio STF assumirem uma posição um pouco mais nuançada em relação ao que vem sendo feito em termos de contra-reformas econômicas e sociais no Congresso? Acho que eles já começaram a sentir o peso, como se diz no popular. Já começou a sentir o peso da fala e da divulgação do vídeo. Já estão dizendo que a manifestação do dia 15 é uma manifestação de apoio a Bolsonaro. Não é contra o Congresso, não é contra o Supremo Tribunal Federal. Então, estão querendo alterar o foco na fala, mas na essência eles permanecem. Por conta de que é fundamental de que eles aprovem o pacote que eles têm. E o pacote deles de maldade, assim, ele é bastante fértil. Aparece uma coisa, quando está sendo resolvida, aparece outra. Esse pacote que Paulo citou aqui, se a gente for destrinchar, cada pacote daquele dá um programa, de tão pesado que é. Então, a reação está vindo, porém, não se subestime, porque a forma como ele fala para um público dele, está querendo fortalecer a esse público. Então, ele vai plantando, não sai do horizonte dele essa possibilidade, a possibilidade de aprofundar o golpe para uma ditadura. Ocorre que a sociedade espera que tenha maturidade. E aí, na sua direção, as manifestações que já estavam previstas, no caso da CUT, das forças de esquerda de uma forma geral, que já estavam previstas para março, elas deverão ser maiores. Começando com o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Aliás, aqui em Recife, haverá atividades em 4 bairros da cidade, no domingo, que é o dia 8, no dia 9, a segunda-feira, é uma grande manifestação no centro da cidade. No dia 14, haverá uma manifestação, porque serão 2 anos da morte, melhor dizendo, do assassinato de Marielle. E no dia 18 de março, uma grande greve nacional da educação, que começou com a educação básica pública, foi ampliando para a educação no nível superior, na universidade pública também superior, mas vai entrando na iniciativa privada. Servidores públicos de outras categorias apontam para fazer a greve também, e as centrais apontaram para fazer um dia nacional de mobilização. Então, todo esse calendário que já existia antes da fala e antes da divulgação do vídeo, esse calendário será muito mais fortalecido, porque a sociedade organizada precisa dar uma resposta. E ela não tem faltado a isso, e com certeza em Recife, por exemplo, nós faremos grandes manifestações. Paulo Rubem, a greve dos petroleiros, que talvez tenha sido a primeira grande greve do governo Bolsonaro, que conseguiu furar o cerco, inclusive o cerco midiático. Né? Será que ela inaugura uma nova fase dos protestos, das mobilizações no Brasil? Olha, eu não tenho a menor dúvida que os petroleiros deram uma demonstração muito coerente, muito consistente de unidade, de capacidade de organização, de correr o risco, inclusive, de ficarem isolados, porque toda a grande mídia
não quer ver nenhuma greve de trabalhadores, muito menos numa empresa do porte da Petrobras. A Petrobras ela vem sendo esquartejada, é bom a gente lembrar isso para os telespectadores. A Petrobras está sendo privatizada pelas beiradas. Vende-se a BR Distribuidora, vendem-se os dutos de gás, vão se vendendo aos poucos as subsidiárias da Petrobras. As refinarias. As refinarias, como um processo de entregar para o capital privado todos esses ativos, para que o capital possa, então, se reproduzir e se ampliar. Mas o núcleo principal da Petrobras, ele se manteve muito firme e a greve demonstrou que há, sim, consciência por parte desses trabalhadores. Agora, uma questão também importante é que esse governo ele vem desaparecendo do ponto de vista da popularidade. Todas as pesquisas, desde a posse de Bolsonaro, mostram que o governo perde rapidamente popularidade e adesão. Então, quando ele sente nas pesquisas que o governo está perdendo popularidade, está perdendo base política e eleitoral, ele vai para o contra-ataque. Esse vídeo que ele divulgou, segundo ele, no WhatsApp pessoal para grupos de amigos, isso na verdade é uma mentira. Ele fez o teste para ver o alcance e a repercussão entre os seus simpatizantes nas suas redes sociais, mas o governo está percebendo que o governo não entrega os resultados que prometeu. Semana passada, no jornal Valor Econômico, publicou-se que Bolsonaro confia em Paulo Guedes, mas está estabelecendo um prazo para ele mostrar serviço. E ele não vai mostrar serviço. Enquanto você não mexer na política econômica, enquanto você não mexer na dívida pública e não reorientar o país para o investimento, com o Estado ficando refém dos fundos financeiros, não vai ter serviço a ser mostrado por Paulo Guedes. Então, nós temos que estar nas ruas mostrando que o país não pode continuar refém dos fundos financeiros, da dívida pública. Nós precisamos retomar o financiamento da saúde, da educação, do pleno emprego, da infraestrutura, porque se você não tem investimento, como é que se gera emprego? Vai todo mundo agora virar empreendedor de si próprio, mas o empreendedor vai vender para quem o serviço, se as pessoas estão desempregadas e descapitalizadas. Então, nesse momento, a greve dos petroleiros, ela cumpriu um papel importantíssimo e eu tenho certeza que ela vai servir de referência para estimular e para gerar coragem, gerar disposição de luta em outras categorias de trabalhadores que, embora não estejam sendo atacadas diretamente por esses pacotes, mas na prática, como disse Paulo Rocha, todas as categorias, sobretudo do serviço público, vêm sendo e serão duramente prejudicadas, sobretudo com corte de salário, corte de vagas, concurso, carreiras, inclusive com o fim da carreira única do setor público. O que eles querem agora com a nova reforma que chega nessa semana no Congresso é acabar com os concursos públicos, é abrir espaço via CLT, podendo o servidor ser demitido, dependendo do chefe, dependendo do interesse político do prefeito, do secretário, do governador, até do presidente da República. Ou seja, é desmontar um Estado minimamente estável para poder desenvolver políticas constantes, perenes, em benefício da população. Paulo Rocha, Paulo acabou de fazer referência ao desgaste da popularidade do presidente. Quais são hoje as corporações que apoiam, insistem em apoiar o governo Bolsonaro? Claramente, o empresariado de São Paulo? O empresariado e entre os servidores militares. A gente não pode negar que ele tem seguidores nas diversas categorias profissionais. Mas a categoria de peso profissional que tem proximidade com ele são os militares. E aí o grande empresariado. O grande empresariado, inclusive parcela deles diz, olha, Bolsonaro é um mau governante, não gosto do que ele diz, não gosto não sei o quê, não gosto não sei o quê, mas a política econômica dele é boa. Então o pessoal mantém o apoio porque tem uma política econômica que satisfaz ao capital. Agora é uma coisa extremamente nociva, porque não vai gerar emprego, conforme Paulo falou aqui. Pernambuco, por exemplo, fechou 2019 com quase 16%, 15,8% de desemprego. E dos empregos que tem o Estado, 49% é contrato, aliás, é de emprego precarizado, na informalidade. Então, um país que tem emprego baseado na informalidade, com redução salarial, com redução de jornada de trabalho que ele quer para os servidores, com retirada de investimento no setor público que gera emprego, esse país não tende a se fortalecer. Não tendo crescimento econômico, ele passa a ter um grande receio. É por isso que ele dá o tempo limite para Paulo Guedes, porque o pacote dele está sendo entregue, mas o resultado não vai chegar. Paulo Rubem, o que faz com que o empresariado de São Paulo, o que faz com que o empresariado da Fiesp apoie tão abertamente um presidente da República
que está levando o país a mais um ciclo de desindustrialização, se é possível falar isso. Ou seja, a continuação de um processo de desindustrialização que vem acompanhando o Brasil há já algumas décadas. Olha, o governo da República no Brasil coincide com o governo do Estado. O nosso sistema, o chefe do Executivo é o chefe do governo e é o chefe do Estado. Então, o que me parece é que o empresariado do maior centro econômico do país, que é São Paulo, ele quer estar perto da Casa Grande. Ele não quer se afastar da Casa Grande, porque apoiando o governo federal, ele pode ter, a partir do governo federal, créditos no Banco do Brasil, no BNDES, ele pode ter uma Receita Federal que não seja tão firme, tão forte no combate à sonegação, pode renegociar as suas dívidas brutais de sonegação fiscal. Agora, é uma política suicida, porque o Brasil vive há pelo menos 10 anos uma crise de estagnação industrial, a participação dos empregos da indústria no PIB ela é vertiginosamente para baixo. E por que isso acontece? Porque as pessoas não estão comprando mercadorias, os trabalhadores não sabem produzir nas fábricas? Não, porque a nossa economia, há mais de 20 anos, ela vem orientada para atender aos interesses dos grandes fundos financeiros. Fundos de previdência, fundos internacionais, bancos, sistema financeiro de uma maneira em geral. Então, quando você tem uma economia em que os bancos têm altos lucros, mas o trabalhador está desempregado, por que o empresário da indústria continua apoiando uma política econômica dessa? Por que continua apoiando o Ministério da Economia de Paulo Guedes, que diz que vai entregar ao país um modelo econômico de desenvolvimento e a gente está com o dólar nas alturas, a dívida pública, a mais alta dívida pública? Nem Fernando Henrique Cardoso, que entregou para Lula com 60% do PIB, entregou uma dívida pública tão alta. A gente está em quase 80% do PIB. Então, é uma política suicida, mas é uma política corporativa. Ou seja, eles preferem fazer de conta que não existe uma crise do ponto de vista do financiamento para estarem próximos da Casa Grande, próximos do Paulo Guedes, chamam Paulo Guedes para debates, palestras na Fiesp em São Paulo, em outras instituições, e ele vai lá para ser aplaudido pelos próprios empresários. Então, é uma política suicida e nós, trabalhadores, servidores públicos, nós temos que enfrentar e denunciar essa política. Um país não vai recuperar a sua capacidade de crescimento, investimento e pleno emprego de costas para essa economia que é uma cobra de duas cabeças. Você tem de um lado uma indústria declinante e do outro um sistema de fundos, um sistema financeiro cada vez mais tomando conta do imposto que a sociedade paga. Não é brincadeira. No Brasil, quem paga mais imposto? O assalariado e as famílias que gastam a sua receita familiar com o consumo. A grande elite econômica, financeira e industrial, o patrimônio, a herança, as grandes fortunas, não pagam imposto no Brasil como se paga na Noruega, na Finlândia, na Suécia, na Alemanha. Então, é toda uma engrenagem que Bolsonaro quer sustentar para continuar os seus últimos anos de mandato e vem com isso tentando coagir, colocar o Congresso no canto da parede, porque sabe que dentro do Congresso, um pouco mais de pressão e um pouco mais de chantagem do Executivo para o Legislativo, ele pode conseguir votos para aprovar as suas reformas conservadoras. Paulo Rocha, vamos deslocar um pouco o olhar para duas outras bases de sustentação do atual governo. Uma boa parte das lideranças das igrejas neopentecostais e a outra, os policiais militares. Né? Os policiais militares, as milícias vinculadas ao aparato coercitivo do Estado. Eu queria que você analisasse um pouco a importância dessas duas bases para a manutenção dos índices de popularidade ou de pressão política sobre, por exemplo, governadores que são de oposição, como é o caso do que acaba de acontecer no estado do Ceará. Será? Olha, já em 2010, eu tive muita preocupação com como desenrolou a eleição presidencial em 2010, porque começou um foco muito forte no costume, centrado na questão religiosa, e isso vem avançando. E agora, na eleição de 2018, isso foi muito mais forte. Porém, o que a gente tem que perceber é que a posição mais conservadora não está apenas nas igrejas evangélicas, em particular nas igrejas pentecostais. Uma parcela da Igreja Católica tem prática, tem até a forma de expressar a sua religiosidade muito parecida com igrejas pentecostais. Então, por isso que Bolsonaro, durante o batizado dele, um dia ele era evangélico, outro dia era católico, no outro dia era evangélico de novo, no outro dia era católico, e quem sabe qual a religião dele. Então, ele navega, ele passa lá e cá. Isso está se criando um caldo de apoio a ele muito grande, que tem se discutido como penetrar, como se manter o diálogo com essas igrejas, com esses
essas pessoas para diminuir o impacto. Isso, para mim, tem um problema sério, de fundo. É a perspectiva de a gente deixar de ter um Estado laico, de ter um Estado teocrático. Isso não é impossível também. Isso é um outro problema que a gente poderá ter no futuro. Mas essa é uma parte da base fundamental dele. Então, ele é um mito, e ele sendo o mito, o que ele diz vai ser aceito, e aceito por uma parcela da população que está fechadinha com ele. Aí entra a questão dos militares. A questão dos militares, que a gente não percebe ao certo, mas como estará a vida dos militares que têm uma postura mais progressista. É importante lembrar que na ditadura de 64, uma quantidade enorme de militares que discordavam do golpe, esses militares foram afastados, foram perseguidos, foram colocadas barraquinhas na frente dos seus consultórios, nas suas residências, para investigar os militares. Militares que não eram de organizações de esquerda, inclusive. Então, a fala que ele faz de dizer que já lá atrás, e foi rememorado na campanha, que para resolver o Brasil tem que ser na força, tem que matar 30 mil pessoas, e que lá na frente ele diz, vamos garantir licitude, vamos garantir, agora o termozinho, o excedente de licitude, né? Então, fazer com que as pessoas que num confronto, por conta de uma grande emoção, que se matou alguém, não vai ser criminalizado, ele está dizendo para uma parcela dos militares que, digo, olha, vocês podem jogar com a violência. Aí está no exemplo que Paulo citou aqui. 3 polos de carnaval em Recife, agora nesse carnaval, a polícia chegou lá e disse, olha, ele não pode tocar essa música, né? É por isso que os militares, uma parcela pequena dos militares, botou capuz em Sobral e foi fechar o comércio, porque está empoderado. E está empoderado dizendo, olha, eu não tenho que seguir as normas, eu não tenho que seguir o meu chefe imediato, eu tenho que seguir o que emana do Poder Executivo Nacional. Então, ele fala para essa base. E quando ele soltou o vídeo, repito, ele está falando para essa base, está falando para os evangélicos, ele está querendo fortalecer, ter uma base de apoio que leve à possibilidade dele avançar no aprofundamento do golpe, ou no mínimo que leve à condição de ser um novo candidato, ser novamente a pessoa que irá ao segundo turno em 2022 e ainda ao segundo turno em 2022, que toda a direita apoie ele. Então, desde o primeiro dia de mandato dele, ele fala no segundo turno, de ganhar a eleição de 2022, desde o dia no primeiro mandato. Então, ele fala direto para a base dele, por mais que a gente não goste, que a gente reclame, mas essa fala é uma fala que fortalece, que dá unidade àquele grupo social que apoia ele, não só eleitoralmente, como apoia nos costumes. Paulo Rubem, ainda falando da questão dos policiais militares, amotinados ou não, e das milícias, pensando nos episódios de 1964. Quando a gente pensa em 64, a gente pensa nos tanques nas ruas, né? Mas a possibilidade da existência de uma ruptura na institucionalidade democrática no Brasil pode passar pela ausência dos tanques nas ruas e com a presença dessas forças policiais militares estaduais. Não te parece que haja uma movimentação e que Bolsonaro tem uma incidência muito forte sobre esses aparatos? Olha, é bom lembrar para os telespectadores mais jovens, né, embora eles possam ter tido acesso por meio da história, da leitura, que nos anos 60 nós vivíamos o ápice da chamada Guerra Fria, né, do confronto internacional Estados Unidos, União Soviética, a Revolução Cubana em 1959, o conflito da instalação de mísseis ou de bases militares da União Soviética no território cubano e a chamada ameaça de uma república sindical e comunista. Hoje, quando a gente conversa com a juventude, a gente diz, olha, dizer que João Goulart era comunista, João Goulart era um estancieiro, era um grande proprietário de terras, era um reformista de caráter social. Um trabalhista histórico. Trabalhista histórico. Então, hoje você não tem o fantasma do comunismo. Por mais que Bolsonaro e os seus apoiadores queiram trazer da Venezuela, da Coreia do Norte ou de qualquer outro lugar, alguns fantasmas para dizer, olha, eles querem implantar uma república bolivariana, uma república comunista, não é nada disso. Pelo contrário, né? Nós temos hoje uma economia muito mais estabilizada nos contornos de um grande capital financeiro do que qualquer ameaça comunista. Então, qual seria a razão para crescer
uma insurreição militar, fechar o Congresso, caçar mandatos, perseguir a imprensa, perseguir os intelectuais, os artistas, impor a censura. Do ponto de vista macro, nenhum. O que acontece é que esse governo sabe que ele não consegue aprovar as reformas conservadoras que retiram o Estado da sua função constitucional social e entregam o Estado para ser um grande agente da acumulação financeira, porque isso tem impacto na saúde, no emprego, na renda, no trabalho, na precarização das condições de vida do povo, e o povo vai reagir. E o povo vai protestar. E onde é que se protesta? Em casa, vendo novela? Indo para o campo de futebol assistir a partida? Não. As pessoas protestam na escola, no sindicato, nas ruas, atendendo a convocação da CUT, das centrais sindicais, para que elas coloquem a sua voz nas ruas. A própria Elza Soares, no show que fez aqui no Carnaval no Marco Zero, disse, olha, não adianta mandar o presidente tomar nisso ou aquilo, tem que ir para as ruas, porque eles têm medo das ruas, eles não têm medo de rede social. Eles usam as redes sociais para conectar a sua base. Mas na hora que a população for às ruas e disser, não queremos essas reformas, queremos o pleno emprego, queremos retomar o Plano Nacional de Educação, então vai se fazer esse confronto. Como eles sabem que para atender aos interesses econômicos e financeiros eles têm que apertar o sistema econômico, e para apertar o sistema econômico tem que passar por cima, eles vão atrás dessas bases. Eu não creio, embora eu não abra mão de uma avaliação mais cuidadosa, mas eu não creio que ele possa contar a priori com as polícias militares dos 27 governos de Estado da Federação, porque mesmo nas polícias militares, se você teve greves e amotinados no Ceará, em outros estados que pagam bem menos, a polícia ainda não se manifestou e ninguém sabe como isso vai chegar a uma efervescência de reivindicações salariais, de campanha salarial dos policiais, etc. e tal. Então, mas isso não representa uma forma de intimidação? Claro, representa uma forma de intimidação no campo das artes, da cultura, do movimento sindical, do movimento social. Especialmente em relação aos governadores da claro, região mas Nordeste. Tem limites, não é? Quando você tem uma polícia militar que faz o que fez no Ceará e que chega aqui em Pernambuco no Carnaval, manda parar um show porque não pode cantar uma música de Chico Science, etc., isso pode até crescer, mas isso vai chegar num limite. Porque a sociedade ela vai reagir como ela está começando a reagir e se manifestar contra isso. Limite? O limite vai dar a correlação de forças. Aí, qual é o papel dos empresários? Qual é o papel dos grandes meios de comunicação? Muito obrigado, Paulo Rubem. Obrigado. Muito obrigado, Paulo Rocha. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre às terças, às 9 horas da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá.